Olá, gente, tudo bem? Deixa eu tirar uma coisa aqui do bolso. Meu celular. Você sabe por que eu estou tirando meu celular? Porque hoje a gente vai falar exatamente sobre tecnologia, exatamente. É um assunto muito bom da gente conversar, da gente bater um papo, certo? Mas não só o celular, né? O celular não é o único instrumento tecnológico que a gente tem para a gente poder, hoje, digamos assim, viver, né? Porque basicamente hoje sem um celular é complicado, ok? Mas, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês pela TV. Então, também é um instrumento tecnológico e que a gente também usa, principalmente agora nesses tempos de pandemia, para a gente poder se comunicar, ok? Vamos ver o que a gente tem hoje? Dica, procure o seu lugarzinho, eu sei que vocês têm um localzinho de vocês na casa de vocês, veja o seu livro, o seu caderno, coloque o seu material aí, se prepare, ok? Se organize na sua cadeira, para a gente poder começar a nossa aula assim, bem bacana, ok? Com aquele ânimo de retorno aí das nossas aulas, tá tudo bem? Vamos ver o que a gente tem para hoje? Alunos do 5º ano, eu sou o professor JJ e estamos juntos agora, vamos lá? Olha só, quando a gente fala sobre tecnologia, geralmente a primeira coisa, como eu coloquei no início da aula, a gente lembra do celular. Gente, celular, basicamente hoje, é um instrumento que não pode estar fora do nosso convívio. Agora tem que ser certos cuidados, okay? Para você não se tornar escravo dele. Mas no celular a gente encontra tudo. Hoje a gente pede até comida, a gente faz compras pelo celular, não precisa mais você se dirigir ao supermercado, sobretudo nesse tema. Então, vamos falar sobre trabalho e inovação tecnológica, qual é a repercussão que isso tem em relação ao nosso modo de vida, mas também e, sobretudo, em relação ao trabalho das pessoas. Nossa habilidade, identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços. Olha só, se você procurar perguntar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para a sua avó, ou para alguém da sua família, ok? Como é que eles faziam antes dos telefones? Ou quando tinham os telefones de forma precária? Como é que eles faziam para se comunicar? Provavelmente eles vão falar que eles se comunicavam por carta, ok? Ou às vezes pelo grito, né? A pessoa está ali do outro lado e aí chama lá a vizinha, comadre, eu estou aqui e tal. Então, pode ser. Mas antigamente, gente, as pessoas se comunicavam mesmo, era por cartas. Claro que nessa época não tinha ainda o telefone como a gente tem hoje, como esse meio de comunicação. Vamos ver uma leitura que, de certa forma, nos ajuda a entender como é a diferença, como é hoje esse mundo da tecnologia, ok? Vamos lá. Você lê daí, acompanha comigo, a gente vai ler pausadamente para que a gente possa entender o que a gente está lendo, ok? Fazendo as pontuações devidas para que a gente possa compreender aquilo que a gente está lendo. Ó, pandemia coloca em evidência novas tecnologias na área de saúde. Novas tecnologias, e atentem bem para essas partes que estão aqui, ó, em vermelho, tá bom? Estão destacadas em vermelho. Novas tecnologias no setor de saúde têm ganhado relevância especial nesse momento em que o mundo enfrenta os inúmeros desafios trazidos pelo coronavírus. São tecnologias e ferramentas digitais que oferecem soluções para lidar, por exemplo, com a restrição de mobilidade de médicos e pacientes, com a limitação para realizar exames e consultas de rotina e ainda com dúvidas sobre a melhor hora para ir ao médico ou ao hospital para tratar de algum sintoma não relacionado à Covid-19. A telemedicina, que permite algumas formas de atendimento virtual, que já era uma tendência no setor, tem se destacado ainda mais nesse cenário. O uso desse recurso foi liberado recentemente no país durante o período da pandemia. Outro aspecto cada vez mais relevante é a importância de ter ferramentas que possibilitem o melhor uso possível das imensas bases de dados existentes sobre saúde, bem
como profissionais capazes de lidar com essas informações. Essa análise ajuda gestores da saúde e de governos a avaliar, por exemplo, onde estão os vetores do vírus e os padrões de disseminação para que possam promover medidas mais assertivas de prevenção e intervenção, seja elas locais ou mais amplas. Ou seja, o texto é um texto bem atual, é um texto que fala sobre a implementação ou o uso dessas novas tecnologias na saúde. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a telemedicina. Quando o paciente fica na sua casa, o médico pode estar lá no consultório dele ou também na sua casa. Os dois se comunicam via, né, rede social. Hoje a gente tem essa forma de a gente estar olhando para a pessoa pelos aplicativos. E aí a pessoa expõe, a pessoa que está do outro lado, que no caso é o paciente, expõe para o médico o que ele está sentindo. E o médico vai fazendo todo um apanhado, fazendo perguntas, observando o histórico do seu paciente para ele poder fazer um diagnóstico. Isso sem precisar o paciente ou o médico se deslocar para uma clínica, né? Você vê, né, gente, como nós evoluímos, né? Agora, isso substitui a presença? Não. Mas a tecnologia nos ajuda a nos aproximar nesses tempos de pandemia, como a gente está fazendo agora. Então, é um texto bem atual que fala sobre a questão do uso da tecnologia, sobretudo na área de saúde, que é hoje uma área essencial para a nossa convivência e para a nossa vida, porque o vírus circula. Então, através disso, é muito fácil, por exemplo, as autoridades sanitárias aqui de Teresina saber, por exemplo, quantas pessoas foram vacinadas num determinado dia. Por quê? Porque na medida que uma pessoa é vacinada, aquela informação é posta ali num tabletzinho, dentro de um sistema que vai direto para o Sistema Nacional de Imunização. Exatamente. Então, a partir daí, a gente sabe, por exemplo, aquelas notícias que saem nos jornais sobre quantas pessoas foram vacinadas, quantas pessoas receberam a primeira dose, quantas pessoas receberam a segunda dose, isso tudo é graças ao quê? A essa tecnologia. Ok? Vamos lá então, olha para essa imagem. Gente, olha para essas duas imagens aqui. Isso aqui é uma pessoa tirando o leite da vaca. Aqui também. Tá? Só que aqui de forma manual, mais precária. Ainda hoje isso é feito. Mas as grandes fazendas, os grandes fazendeiros, os produtores de leite, usam essa tecnologia aqui, ó. Que a princípio a gente olha e parece cruel, certo? Mas não é, porque tem todo um sistema de sucção que ele é milimetricamente adequado para que não haja nenhum problema de saúde para as vacas que estão dando leite. Então aqui você vê como era e aqui você vê como é agora. Então você vê novamente, e essas bombas estão ligadas por um sistema informatizado, né? O uso da tecnologia dentro da agropecuária ou da produção de bovinos. Olha para cá. Isso aqui é uma tirinha que fala muito bem sobre o como era, como é e como talvez seja, né? Ou seja, aquilo que hoje a gente presume como tecnologia. Então veja bem, será que daqui a alguns anos as coisas vão mudar? Então essa pessoa falando, ele está o quê? Me parece que ele está roçando o mato, tá? Canavial, milho, alguma coisa assim. Aí aqui ele já está velhinho, então ele diz, olha, a modernidade está chegando, não preciso mais me preocupar, mas ele já está velho. Então chegou o trator, e aqui chegou os novos tratores, esses novos tratores com toda a tecnologia possível, né, que a gente chama tecnologia de ponta, tratores informatizados, como a gente tem nos carros hoje, ok? E essa outra tirinha? Aqui novamente nós temos uma pessoa falando e reclamando, dizendo assim, como é difícil produzir sem um auxílio de equipamentos, espero que meus filhos não passem por isso no futuro. Então imagine que isso aqui seja seu avô, sua avó. E aqui você tem essa mesma situação, só que agora com o uso dessas novas tecnologias, né? E pensar que antigamente meu pai produzia sem tecnologia alguma. Hoje, com o auxílio da mesma, consigo uma produção muito maior. Então,
Você vê aqui, claro que manualmente você não é capaz de produzir tanto como uma máquina faz, lógico, ok? Só que para a máquina poder ser operada, precisa de quem? De uma pessoa, de um ser humano. A gente vai já falar sobre isso também. E aqui nós temos, olha, como era em 1890. Bah, mas que tecnologia é essa, tal de enxada? Olha só, não tem mais o que inventar. Isso aqui é o tempo em que começaram-se a usar a enxada como instrumento de capina. Instrumento que é usado muito na lavoura. E agora você tem o quê? Ó? Bah, mas que tecnologia é essa? Trator, tchê? Não tem mais o que inventar mesmo? Ou seja, agora você tem um trator. Dessa realidade para essa, de 1890 a 2010, você percebe que é muito tempo. Ó. Muito tempo, são mais de 100 anos. Ok? E aqui nós temos uma outra imagem. Aqui nós temos uma imagem, fábrica de carros, antes da tecnologia moderna. Olha como é que era fabricado, tudo de forma manual. Tudo de forma manual, tudo era manual. Manual que eu chamo é que tudo era movido pelas mãos humanas. E aqui agora você tem uma fábrica de carro hoje e você vê ó, os robôs operando. Você encontra pessoas ainda trabalhando, mas é claro, ó, olha o tanto de pessoas que era preciso ter numa fábrica de carros, chama de montadora de carro, para montar um carro como esse. E olha agora ó, a quantidade. Ó. Você vê a diferença? Muito pouco. Por quê? Porque a própria máquina substituiu a mão de obra de alguns desses operários. Bom, aqui nós temos outra imagem que é a indústria de pneus. De antigamente, por isso que está preto e branco, isso aqui é na época de 1930, 1940. Indústria de pneus antes da tecnologia moderna, olha como era feito, tudo de forma manual. Aqui eles já usavam algumas máquinas, mas não tão modernas como essa agora. Ó. Olha aqui, ó. Então, quando essa produção aqui, essa fábrica, produzia, vou chutar, 50 pneus por hora, essa aqui já produz 500, certo? Estou chutando, lógico, né? Mas é claro que com essa nova tecnologia você melhorou a produção e você melhorou também a quantidade de produtos que você fabrica. Bom, olha aqui. Gente, isso aqui é muito bom. Ainda hoje nós temos donos de quitanda, donos de mercearia, donos de boteco, que a gente chama, certo? Que ainda vendem no caderninho. Em plena época que você tem cartão de crédito, você tem cartão de débito, você tem cartão virtual, você tem a forma de pagar através do celular, até no relógio hoje você pode fazer pagamento, tem o QR Code, tem uma série de instrumentos de tecnologia, mas ainda hoje tem muita gente que ainda usa o caderninho. Aqui na cidade de Teresina ainda tem gente, dono de mercearia, que usa o caderninho. E aqui você já tem ó, essas novas tecnologias que eu falei. A venda por máquina, a venda por cartão de crédito ou débito, não é isso? E hoje você pode fazer, ó, comprar o que você quiser pela internet. Por quê? Porque a internet hoje se tornou um campo de comércio. Você tendo um celular e tendo acesso à internet, você pode comprar qualquer tipo de produto, ok? Então você vê a diferença, mas ainda hoje tem gente que vende no caderninho. Aquele caderninho que você pega lá e coloca lá, Dona Maria, 2 kg de arroz. Aí coloca lá o que é a Dona Maria, bota o nome dela bem no início e coloca 2 kg de arroz, tanto, 3 kg de feijão, tanto. Aí vai colocando até o final. Aí quando chega no final do mês, a Dona Maria, quando recebe o pagamento dela, ou então do Bolsa Família, vai lá e diz, seu Raimundo, quanto é que está a minha conta aí? Às vezes o seu Raimundo até aumenta um pouquinho mais, porque vendeu fiado, né? E aí ela acaba pagando. E se não tem, ela diz, seu Raimundo, eu não tenho o dinheiro todo, eu posso pagar só a metade? Ela paga a metade e aí deixa a outra metade para outro mês, e assim vai. Então, isso é o tipo de comércio que ainda hoje a gente tem. Bom, aqui nós temos uma realidade nossa que é professores ministrando aula. Olha aqui, ó, gente, olha. Eu ainda cheguei a estudar nessas carteiras aqui, ó. Aqui sentava 2 pessoas, eram 2 alunos, ficavam os 2 ali, um do lado do outro. As cadeiras enormes, e aí ficavam os 2 alunos, todas de madeira. Aqui já é já está mais avançado. Mas você vê que na sala, ó, não tem nada de tecnologia. Agora, olha para cá.
professor já usando o computador, notebook, os alunos já com todo o acesso à tecnologia, como está sendo agora. Vocês estão me assistindo agora porque existe tecnologia, existe uma TV que está transmitindo. Depois, se você perder essa aula no horário que ela é exibida normalmente, você pode baixar lá através do YouTube, né? Para você assistir a hora que você quiser, no momento que você quiser. Então isso, gente, é o que a gente chama de tecnologia de ponta, tecnologia avançada. Isso facilitou a nossa vida? Facilitou. Claro, né? Aqui nós temos um outro exemplo, olha. Alunos entregando tarefa para casa ou dever de casa para o seu professor. Olha o quadro de giz ainda, tá? Aqui do mesmo jeito, ó, professora, tipo aquela professora que tinha uma varetinha assim grande, nessa época era assim. E aí pegava, chamava o aluno no quadro e mandava ler, ó, leia. Aí a pessoa ia lendo. E se não lesse, essa varinha aqui não servia só para apontar, não, servia também para castigar. Isso, claro, né, nos tempos antigos, a gente está falando numa época muito passada. E era feito desse jeito. E aí, ó, a professora, do jeito que ela se veste aqui. Agora, você vê uma sala de aula totalmente diferente. Aqui todos enfileiradinhos, certo? Aqui você já vê uma sala de aula diferente, ó, em círculo, todo mundo olhando um para o outro, todo mundo com material, professor dando aula numa lousa digital, tá? Usando um telão. Então, tudo isso é o que nós temos hoje. Claro, existem escolas que não têm isso, sobretudo escolas que estão lá no interior, tem. Tá? Tem muitas cidades, tem muitas escolas que não têm isso, acesso a essa tecnologia. Na verdade, no Brasil inteiro a gente está vendo isso. Cerca de 43% da nossa população de alunos não estão tendo acesso à internet. Por quê? Porque não tem um celular, porque não tem uma TV, porque não tem um computador para ter acesso. Então, como é que ele consegue assistir a aula? Então, ele vai na escola, pega o seu material e traz para casa. Isso que, além de fazer com que ele corra o risco de pegar a Covid e trazer para sua casa, esse deslocamento também, às vezes, é muito distante. Isso quando ocorre, sobretudo, no interior. Bom, aqui nós temos profissionais, ó, que exercem suas profissões por meio da tecnologia. E eu queria que vocês olhassem aqui, nós falamos de saúde, ó, aqui é a telemedicina. Ó. Paciente, médico, telemedicina, tá? Aqui você tem o professor também dando aula, ó. Isso é muito bom, dando aula. Aqui também a professora dando aula pelo celular, eu faço muito isso aqui com meus alunos do 5º ano, certo? E aqui os alunos aprendendo com o celular ou tablet. Então você vê que essa realidade hoje, ela é bem atual, certo? Quando eu falo aqui sobre a questão da aula que eu chamo em tempo real, é porque é aquela aula em que você vê o seu aluno, você usa um aplicativo para você poder manter contato com o seu aluno. É muito bom, mesmo estando distante, né? Bom, pesquisa mostra o uso de novas tecnologias na produção agropecuária brasileira. Quando eu falo agropecuária, é porque reúne os produtos da agricultura com os produtos da pecuária, tá? Agricultura, pecuária. Pecuária que a gente já estudou sobre isso, criação de bovino, criação de caprino, criação de ovino, certo? Ou de suíno. Ou mesmo quem cria galinhas, esse tipo de coisa. A pesquisa revelou que cerca de 84% dos produtores rurais brasileiros já utilizam ao menos uma tecnologia digital como ferramenta de apoio na produção. Gente, isso aqui é uma realidade, ó. Ok? Isso aqui é uma realidade. Grandes produtores, grandes agropecuaristas já fazem uso dessas novas tecnologias nas suas fazendas, na produção de produtos ou na criação, ou mesmo no uso na pecuária. Aqui você tem, ó, a foto representando como isso é usado dentro da agricultura. E aqui você tem um embate, né, entre o homem e a máquina. Lembra que eu falei que eu ia falar sobre isso? Então, a tecnologia não para de se desenvolver e tem facilitado a vida de todos nos mais diferentes campos. Porém, em alguns casos, tem deixado muitos profissionais com medo. É o caso de máquinas que substituem a mão de obra humana com muito mais produtividade e precisão.
Geralmente são feitas substituições em trabalhos feitos por repetições e de forma mecânica. Olha, imagina só. Lembra aquela foto que eu mostrei para vocês da fabricação de carros, como era antigamente? Digamos, numa fábrica de 1930, 1940, 1950, 1970, provavelmente numa fábrica, vou chutar novamente, dar um exemplo, precisava-se de 100 funcionários, tá? Num determinado local para produzir um carro. Hoje, as máquinas substituem basicamente quase esses 100 funcionários. Então, isso criou um certo medo, porque as pessoas que não estão preparadas para absorver esse mercado de trabalho, ou seja, não estão qualificadas para lidar com uma colheitadeira totalmente robotizada, que não está qualificado para lidar com uma máquina, ok? Uma máquina com alta tecnologia. Então, esse pessoal acaba ficando desempregado. Daí a necessidade de você ter pessoas qualificadas para isso. Com a revolução tecnológica e digital, muitas pessoas acreditam na possibilidade de que as máquinas irão tomar nossos empregos e ocupar funções para as quais são bem mais ágeis. Gente, quando eu falo isso aqui, me lembra um filme chamado Exterminador do Futuro, certo? Você pensar que as máquinas algum dia podem fazer esse domínio, né? Hoje, basicamente, a gente já é dominado um pouco pela tecnologia. Mas imagina se chegar um tempo em que, claro, estou sonhando, né? Estou especulando, em que essas máquinas dominem tudo. Complicado, né? E aqui você vê o uso da tecnologia dentro da agropecuária. Gente, uso de drones. Uso de drones tanto para monitorar toda a área de plantio, mas também o uso dessa tecnologia para poder fazer cálculos precisos na hora de colher e na hora de vender o produto. É verdade que, em parte, isso está acontecendo, ou seja, a substituição da mão de obra pela máquina. Mas, por outro lado, essa mesma revolução também tem criado novas demandas e, com isso, gerado a possibilidade de trabalho para muita gente. É o que eu disse. Aqui você vê uma pessoa operando os drones, porque o drone não se opera sozinho. Aqui você vê, ó, como é eles aguando, fazendo todo o aguamento, né? Aguando todo o plantio. E aqui você vê máquinas, robôs, trabalhando na colheita de hortifruti granjeiro. Bom, vamos praticar então? Vamos ver o que nós temos aí? Nós já aprendemos sobre novas tecnologias. Vamos ver o que a gente aprendeu mesmo? Vamos lá. Observe a imagem ao lado. Isso aqui é uma imagem de alguém engraxando sapato. Isso aqui, gente, é uma profissão, é uma atividade que não se perdeu no tempo. Ainda continua tendo. Aqui mesmo em Teresina, ali na Praça Rio Branco, tem um pessoal lá que engraxa sapato. Né? Você tem um sapato de couro, quer dar um brilhozinho lá, vai lá, engraxa lá, fica novinho. Então, esse é o tipo de profissão que não se perdeu no tempo. Bom, observa a imagem ao lado. A imagem acima, ou seja, ao lado, retrata um engraxate realizando seu trabalho. Mesmo com os avanços tecnológicos, esse tipo de atividade continua existindo em muitos locais. Ao realizar esse trabalho, a pessoa consegue garantir as suas condições mínimas de sobrevivência, não possuindo contrato de trabalho. Pode-se afirmar que esse tipo de atividade recebe o nome de... Então, essa atividade que não é de carteira assinada, não tem FGTS, não tem férias, então, não tem salário mínimo, ele ganha pelo que ele faz. Ela está relacionada com o desemprego, está relacionada com o trabalho doméstico, está relacionada com o emprego ou é um tipo de subemprego? Na verdade, gente, a resposta correta é subemprego. Sub por quê? Porque ele não está totalmente desempregado. Você poderia dizer, professor, mas se relaciona também com o desemprego. Lógico, mas a resposta correta é subemprego. O nome que se dá aquilo ali é subemprego. Outra, observa a imagem. Isso aqui é a imagem de um ambulante vendendo suco ou fruta, alguma coisa desse tipo. Pastel, milho, alguma coisa assim. Os avanços tecnológicos nas indústrias ocasionaram o desemprego. Uma parcela desses operários que ficaram sem emprego não consegue se recolocar no setor industrial para realizar tarefas que exigiam novas habilidades. Muitos desses trabalhadores passaram a realizar comércio ambulante
como apresentado na imagem ao lado. Assinale a alternativa que estabelece a relação correta considerando o exposto no texto. Então vamos lá. Trabalhadores especializados têm mais dificuldades para conseguir um emprego? Não. Quem tem qualificação especializada tem mais facilidade. Outra, atividade comercial ambulante não é uma alternativa ao desemprego? Será? A atividade comercial ambulante não é, na verdade ela é, tá? E a outra, a correta, procurar outro tipo de trabalho foi uma saída para os trabalhadores desempregados nas indústrias, que no caso, né, tentar sustentar sendo vendedor ambulante, ok? Vamos lá para o nosso desafio, aquela história que eu sempre coloco aqui, desafio posto tem que ser desafio cumprido, tá bom? Não tem dificuldade, porque o desafio de vocês está no livro. Então localiza a página 72 do livro, localiza aí, tá? Tempinho aí, 30 segundos, localiza a página 72. Enquanto isso vocês vão localizando, eu vou falando aqui. Então, lê o texto da página 72 do seu livro e responda as questões 1 e 2. Então, na página 72, lá embaixo no livro, você vai responder as questões 1 e 2. Só isso. Não tem perigo, não tem problema. Ok? Beleza? Tem nada de dificuldade. Aí, escreve lá no seu caderno, faz a resposta. Se você quiser, troca lá figurinhas com o seu colega. Você já expliquei o que é isso, né? Pelas redes sociais vocês trocam as informações. Isso é muito bom, porque ajuda a, de certa forma, você memorizar, você aprender mais e saber também com o seu colega, compartilhar com o seu colega o que você fez. Então, isso é bom. Beleza? Gente, terminamos por aqui mais uma aula de geografia com os alunos do 5º ano. Queria dar o meu abraço especial para os alunos da zona rural, para os alunos aqui da capital, que estão ligadinhos aí direto nas nossas aulas. E não pode perder uma aula, tá? Já falei, as aulas são sequenciadas. Perder uma, perde o pique da outra. Beleza? Tudo bem? Então, aquele abraço, cuidado ainda, porque a pandemia ainda continua por aí. Certo? Vírus, aquele bicho está por aí ainda, então muito cuidado. A gente se vê na próxima aula, tá ok? Todo mundo preparadinho aí, assistam as aulas. Qualquer dúvida, procura lá o link do seu professor, que ele disponibiliza para você assistir a hora que você quiser pelo YouTube. Tudo bem? Ah, se inscreve lá no canal também, viu? Lá você pode se inscrever, porque aí você já recebe as notificações de imediato. Quando a gente já gravar, você já recebe lá a sua aula. Tudo bem? Tchau, e a gente se vê na próxima aula.